Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, antes da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo, ele era o Filho unigênito do Pai. Mas depois da ressurreição, quando fomos ressuscitados juntamente com ele, pela nossa inclusão no seu corpo e participante da sua ressurreição, Cristo tornou a nossa vida e fomos feitos filhos de Deus pelo Filho. Fomos regenerados no Filho e gerados a partir daí filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Portanto, Jesus Cristo, ele é o primogênito, ele é unigênito do Pai antes da ressurreição. Depois da ressurreição, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos, conforme versículo 29 de Romanos 8, que ele diz que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus é ter uma família de filhos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Não podemos baratear isto. Esse é o grande propósito do Senhor Deus Pai. Em 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, versículo 18, o Senhor diz: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós fomos regenerados em Cristo, fomos feitos filhos de Deus pela ressurreição nossa, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, porque Efésios 2,6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 2, versículo 6. Portanto, quando o Senhor nos regenerou, Cristo tornou a nossa vida e somos hoje filhos adotivos, porque fomos incluídos na família de Deus pela obra da cruz, da nossa morte e ressurreição, obra exclusiva de Deus, o Pai, no Filho, Senhor Jesus Cristo. Agora, Cristo é nossa vida. O que Deus quer? Formar Cristo em nós. Porque Jesus Cristo é 100% o Senhor Jesus Cristo no nosso espírito, mas ainda ele não é na nossa natureza terrena. Somos espírito, obra da cruz da regeneração e tornados filhos, com vida do Filho no nosso espírito. Agora, nossa alma, ela está sendo transformada de glória em glória, de mais Cristo
mais Cristo. O que significa isso? Cristo plenamente está no nosso espírito, mas na nossa alma, que é mente, emoções, sentimento, ainda ele não é. Ele está sendo formado pelo trabalhar da cruz. Cruz, sinônimo de morte. Então ele vai providenciar a palavra de Deus e as circunstâncias para conduzir-nos a, quando houver manifestação de uma mente diferente daquilo que Cristo pensa. Por isso que ele nos dá a mente de Cristo, nos possibilita para pensarmos como ele. Mas pergunto para você, eu e você pensamos exatamente aquilo que Cristo pensa? Não. Outros sentimentos, será que nós não temos ainda nossos sentimentos ainda que não são sentimentos do Senhor? Vontades que não são ainda do Senhor? Amores. Quantas vezes nós temos amores na nossa vida, substituindo o amor de Deus? Por isso que Apocalipse diz que nós devemos voltar ao primeiro amor. O primeiro amor, esse amor com letra maiúscula, amar o Senhor Jesus Cristo, o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus Cristo ocupar em nós, totalmente em nós, espírito, alma e corpo. Por isso que o Senhor diz, a palavra do Senhor diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses 3, não. 1 Tessalonicenses, vamos lá. 1 Tessalonicenses, estou procurando aqui para conferir o que está escrito. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama. O Senhor Jesus Cristo é fiel. O qual também o fará. Vai me fazer e fazer você fiel. Eu e você somos infiéis. Mas ele vai nos fazer fiel. Ele vai nos santificar o nosso espírito, vai santificar a nossa alma, a nossa natureza terrena, que ainda é contrária à natureza do espírito. Por isso que a luta no meu e no seu interior do espírito contra a carne é a nossa natureza terrena. Não mais a natureza pecaminosa do pecado, porque esta fazia parte do velho homem. E a palavra do Senhor diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. E não sirvamos mais o pecado como um escravo, lá em Romanos 6, versículo 6. Nós voltamos nas mesmas verdades. Agora, o propósito eterno de Deus, supremo propósito, é ter uma família de filhos semelhantes ao filho mais velho, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós estamos sendo transformados de glória em glória, de Jesus Cristo mais Jesus Cristo, porque glória é a pessoa do Senhor Jesus Cristo e realizou uma obra gloriosa em benefício de quem não merecia, dos incapazes, dos imperfeitos, dos pecadores incrédulos, pecaminosos, imundos, sujos, como eu e como você. E ainda o bonito dessa obra que ele já iniciou em Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É formar Cristo em nós. Por isso que João Batista diz, ele cresça e eu diminua. Eu, quem é esse eu ainda que precisa diminuir? A minha vontade precisa ser diminuída para que a vontade de Deus tome lugar. Os meus apetites, pelos apetites de Deus. Meus planos
pelos planos de Deus. Meus sonhos, tem música aí falando que Deus restituiu os sonhos. Eu não quero saber de sonhos meus, eu quero sonhos de Deus. Substituir os meus sonhos, meus planos pelos planos de Deus. O querer de Deus e o efetuar seja de Deus, e não o meu querer e o meu efetuar. E ele trabalha no nosso querer pelo querer dele e o efetuar pelo efetuar dele, ele realizando em nós, para que ele mesmo, o Senhor Deus, possa obter o seu eterno propósito na minha vida e na sua vida, assim ele será sempre glorificado. Esse Romanos 8, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, não o bem-estar, irmãos. Não é bem-estar, para o bem. Qual é o bem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados chamou para o seu propósito. Seu propósito, não o meu propósito. Seu, de Deus, propósito de Deus. Por isso que ele está permitindo essas situações, mostrando para mim e para você quanto ainda sujos somos, quanto pecaminosos ainda somos, quanta indiferença, quanta incredulidade, quanto pisar na bola, quanto pecamos ainda e ferimos a santidade de Deus, quanto incapazes somos. Irmãos, ser parecido com o Filho de Deus por nós mesmos. Um irmão do canal disse aí, fez uma lista fantástica. Se você percebeu isto, irmão, quanto você é incapaz, isso não é seu. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Por quê? Quanto mais a luz chega, mais trevas percebemos. Você já limpou uma cama da sua casa? Limpou tudo direitinho? Depois entrou o sol pela janela? A luz, mais luz do que estava no ambiente? E você bate a sua mão assim e sai. Você fala, puxa vida, eu não vi tanta poeira assim. Como tá sujo? Ou você olha no piso da sua casa, entrando a luz, olha quanto tá de pó ainda, eu não enxerguei isso, eu passei um pano, passei sei lá o que aqui, e achei que estava tudo limpinho. Quanto mais luz, quanto mais Cristo vive e manifesta e cresce em mim e você, mais enxergamos quanto sujo ainda somos. Quanto mais santo, mais sujo nós nos vemos. Quanto mais santidade, vida de Cristo sendo formado em nós, de glória em glória, mais Cristo, menos de nós, mais indignos, mais incompetentes, mais sujeito a pisar na bola, nós vamos enxergando essa realidade em nós. Querido, ser parecido com o Senhor Jesus não é a pessoa que não peca mais. Quando nós fomos nascidos de novo, quando Ele nos deu essa experiência da nova vida, ali nós percebemos a nossa real pecaminosidade, nossa realidade de incompetente que somos. E quanto mais ele realiza esta obra de santificação, de tornar-nos parecidos com o Senhor Jesus Cristo, mais enxergamos em nós trevas. Porque nós estamos enxergando isto, é porque está chegando luz. Glória a Deus. E aí nasce em nós uma adoração a Ele, uma gratidão, e Ele está fazendo isto pela graça. Somente Deus age em mim e você somente pela graça, não tem outro caminho, não tem caminho de méritos. Nada que eu, por mim, faça justifica Deus atuar em mim.
Nada, bem pelo contrário. Uma coisa que eu posso fazer é atrapalhar a obra de Deus na minha vida. Mas ele está nos ensinando a depender e reconhecer Deus gracioso e amoroso, e um amor incondicional, chegando até nós, para que ele possa obter o seu propósito. Qual o propósito eterno de Deus? De me fazer e fazer você um filho, uma filha parecida com o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que já habita em você, se você foi tornado uma nova criatura. E aí ele diz, versículo 29, porquanto, de Romanos 8, porquanto aos que de antemão chamou, de antemão conheceu, o Senhor já nos conheceu, de antemão. Também os predestinou, ele já nos predestina. Para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Querido, parecido com o Senhor Jesus Cristo é quando você depara com uma ofensa terrível e você, no seu interior, você diz assim, eu por mim eu socaria, mas porque Cristo é minha vida e aqui dentro está sendo trabalhado o perdão, pelo perdão que ele tem em favor dessa pessoa. Vou perdoar com o perdão de Cristo. Eu tinha todas as condições para odiar essa pessoa. Não, eu vou amá-la. Mas são meus inimigos. A Bíblia diz, vida de Cristo no meu interior, diz assim, ore pelos seus inimigos. Fale com Deus a respeito da vida deles. O seu interior diz assim, não volte mais com aquela mulher. A vida de Cristo diz no seu interior que Deus odeia o divórcio e ama a reconciliação. E ele a sua vida para reconciliar, para perdoar aquele filho, aquela filha, aquele irmão em casa, aquela irmã, aquele pai, aquela mãe. Porque o Senhor diz que perdoar como ele nos perdoou em Cristo. E se começar a ser parecido com Jesus, amar aquilo que o Senhor ama, odiar aquilo que Deus odeia, não quer, apegar aquilo que Deus se apega e rejeitar aquilo que Deus rejeita. Olha Cristo sendo formado em mim e você. Não olhe para você. Eu e você somos totalmente incompetentes, nem pense, nós não somos referência. Para pensar dessa forma, eu nunca serei. Eu e você nunca seremos mesmo. Por isso que o Filho de Deus habita em mim e você. Ele é poderoso para nos guardar de tropeço e nos apresentar diante de Deus imaculados, sem pecados. Ele é poderoso. Ele maior o que vive em mim e você do que aquele que está lá fora. O justo vive pela fé. Fé em quê? Na suficiência de Cristo. E não na sua própria suficiência. É um desespero se nós procurarmos em nós. Procurarmos em nós só vai achar miséria. Mas se estivermos depositado toda a nossa confiança, a nossa esperança naquele que habita e naquele que vive em nós, aí nós podemos dizer tudo posso naquele que me fortalece. Claro que é possível, porque é o plano de Deus nos fazer filhos parecidos com o Senhor, seu Filho Jesus Cristo. E nos nossos atos, Cristo habitando em nós, haverá manifestação daquilo que Ele é. Que o Senhor Jesus Cristo é, mas aqui dentro. E haverá manifestação por Ele, por meio dEle, para Ele, todas as coisas
Glória eternamente a Ele. Amém. Romanos 11, 36. É Ele, não é por mim e nem por você, querido. Eu e você não conseguimos. Olha só que coisa linda aqui. Somente pelo Senhor Jesus Cristo. Impossível para mim e para você. Cristo é a minha vida. Pela fé. Cristo é sua vida. Pela fé. Então haverá manifestação daquilo que Ele é, como Filho de Deus, e vai nos moldando, vai trabalhando. Ele prepara tribulações, prepara algumas situações. Para quê? Para nos moldar. Nos tornar parecidos com o Filho dele. Louvado seja o Senhor. Ó profundidade das riquezas, da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. Aleluias. Glorificado seja o teu nome. Não queira ser parecido com Jesus pela sua força, sua capacidade, seus recursos, seus méritos. Nunca! Nem eu e nem você. Jamais! Mas pelos méritos de Cristo, pela vida de Cristo, pela suficiência de Cristo, pelo agir de Cristo. Tudo é possível para o que crê. Se crer, verás a glória de Deus manifestado no seu interior. Você vai chorar mais quando pecar. Você vai entristecer mais quando pecar. Isso são indicações de que você está sendo formado filho de Deus, formado à imagem do Filho, parecido com o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus.